Salve corintiano, salve corintiana, e aí anti-Corinthians, belezeira? Amigones, tem um assunto chato que eu tenho que trazer novamente para falar sobre fair play financeiro. Eu poderia muito bem estar gastando esse tempo para poder estar contando a história do Corinthians, usar esses dias que o Corinthians está se preparando para o Campeonato Brasileiro, esses dias vagos, para poder estar contando sobre o quarto centenário de São Paulo que o Corinthians conquistou. Mas não, eu tenho que vir aqui justificar mais uma vez sobre as dívidas que o Corinthians tem, porque os próprios corintianos que participam de programas de TV para fazer boa praça da bancada, que simplesmente abaixam a cabeça quando começam a falar sobre dívidas, sobre os problemas que o Corinthians tem. Por quê? É porque vende? É porque dá engajamento? Recentemente viralizou um vídeo de um jornalista, um repórter esportivo, que era apresentador de uma emissora, dizendo: quando nós não tínhamos notícias, nós plantávamos uma crise no Corinthians. E eu tenho certeza que causa uma indignação para você que é torcedor do Corinthians. E para mim também. E mais uma vez eu tenho que vir aqui e justificar essas inverdades que estão falando, como que só o Corinthians devesse. Acabou de estourar aí que o Palmeiras não pagou o Juventude, a venda de um jogador, Kaique Santos, 50 milhões de reais. E o Palmeiras tinha que repassar para o Juventude 10 milhões e eles querem passar 1 milhão. Alguém falou alguma coisa? Não. O ano passado, Corinthians e Vasco, os dois lutando, brigando para poder sair da zona de rebaixamento. O Corinthians havia perdido o Roger Guedes, não conseguiu contratar ninguém. Na segunda janela do ano passado, Corinthians aos trancos e barrancos, com um time mequetrefe, ainda conseguiu se salvou. Mas alguém falou que o Vasco estava devendo o lateral esquerdo Piton para o Corinthians? Ninguém falou. Alguém falou de fair play financeiro quando o Vasco, entupido de dívidas, com a SAF, que nem sei se é a mesma do ano passado, que o clube está uma bagunça só, contrataram 9 jogadores, inclusive Ramon Dias. Mas alguém falou alguma coisa? Não falou. Agora estão vitimizando o Cuiabá, que o Corinthians tem que pagar o jogador Ranieri. Cadê que eles pagaram o Walter? Até o momento não pagaram. Ah, mas é tomar lá da cá? Não é tomar lá da cá. Se deve, tem que pagar. Agora, o porquê que ainda não pagou, a gente não sabe. E não tem como ficar aqui acusando. E agora estão reverberizando uma notícia e colocaram lá: empresa que presta consultoria para o Corinthians disse que o Corinthians não pode fazer nenhuma contratação. E aí eles pegam essa notícia e dizem: se a empresa está falando para não contratar, como que eles contratam? Vão pagar como? Aí você vai lá na matéria, olha bem no cantinho, na parte de baixo, em letras bem miúdas, escrito assim: é sobre a declaração que foi realizada em maio. Mas alguém fala? Não fala. Alguém falou que o Corinthians ganhou 11 milhões na venda do jogador Carlos Augusto, quando foi emprestado para o Monza e vendido para o Inter de Milão. E o Monza tentou dar uma rasteira no Corinthians, onde eles iriam contratar o jogador por 30 milhões e revender por 100 milhões. Ninguém falou nada. E tá lá, 11 milhões nos cofres do Corinthians. Essa mesma matéria de maio sobre a empresa falando que não podia contratar, também disse ao presidente o seguinte: senhor presidente, não tem funcionário algum neste clube que tenha capacidade para poder reverter essa situação. É aconselhável que o senhor presidente contrate alguém para poder orientar, conduzir da mesma forma. Augusto Melo automaticamente chegou em Marcelo Paz, que hoje é o CEO do Fortaleza, e disse: Marcelo, você não quer conduzir esse titã chamado Corinthians? O Marcelo disse: presidente, para este ano eu não consigo. Eu tenho um compromisso contratual com Fortaleza. Mas para o ano de pode contar comigo. Acontece que Augusto Melo não tinha esse tempo. Foi lá e convidou o senhor Fred Luz. E instantaneamente aceitou sob uma condição: presidente, eu posso ser o CEO do Corinthians, porém como pessoa jurídica. Como pessoa física eu não posso, pois eu tenho que abrir mão da sociedade da minha empresa. E não pode haver conflitos de interesses de pessoa física com pessoa jurídica. Mas disseram isso?
Não, disseram que o Corinthians estaria terceirizando o serviço do CEO Fred Luz para favorecer a empresa. Não faz sentido algum. E agora um camarada, um jornalista, que na minha opinião tem ranço de todos os times de São Paulo, porque ele não fala bem de nenhum time de São Paulo, e disse que é injusto o Corinthians fazer todas essas contratações para poder escapar da zona rebaixamento, onde o Vitória, o Criciúma e o Juventude não têm estrutura financeira para poder escapar. Deixa eu falar do clube desse senhor jornalista. O mesmo clube dele, nessa última janela deste ano, pagou 136 milhões de reais para poder levar o título da Libertadores e tomou uma trolhada do Peñarol. Muito bem feito. E o camarada vem falar de fair play financeiro. Ah, mas o Flamengo não tem tudo isso de dívida. Pombas, teve o dia da transparência. Já foi apresentado os números, já foi falado sobre um plano de ação para reverter essas dívidas. E o Corinthians em 2 anos e 3 meses irá quitar as suas dívidas. Alguém falou sobre o acordo que o Corinthians fez com uma TV holandesa para poder estar transmitindo os jogos do Corinthians. E cada jogo, o Corinthians irá receber 100 mil dólares. Sem dizer nas suas redes sociais. O ano passado, com aquele time mequetrefe, o Corinthians arrecadou 800 mil reais no ano. E agora com a chegada do Memphis, isso pode até quadriplicar. Mas alguém fala disso? Não. Da onde que o Corinthians tira? Já estou dizendo. O Corinthians contratou 9 jogadores nessa última janela. Pagou 36 milhões de reais. Vendeu 4. Carlos Miguel por 4 milhões de euros. Raul Gustavo, Pedrinho por 10 milhões de euros. E o Wesley por 25 milhões de reais. Que dá um montante de 80 milhões de reais. Alguém falou alguma coisa? Não. Então você que é corintiano, não abaixe a sua cabeça. Pesquise, se aprofunde. Se informe, porque não é só o Corinthians que deve.